Olá pessoal, estamos de volta para a nossa terceira aula. Então, na verdade estamos na metade do nosso curso, né? Na nossa disciplina, nosso módulo. Vamos hoje dar sequência na disciplina de gestão orçamentária. Eu sou o professor Celso Ribeiro, está comigo essa teleaula o professor Ednei. Por favor, professor. Olá, alunos, sou o professor Ednei. Sejam bem-vindos a mais este módulo. Quero cumprimentar os alunos, os tutores, dizer que a gente está aqui à disposição para atendê-los através do AVA. Muito bem, vamos em frente, né? Tem algumas dúvidas que foram colocadas através do site, do chat, sobre atividade. Então, eu vou tratar sobre esse assunto quando retornarmos após a atividade de sala. Muito bem, começamos a aula de hoje. A parte que nós vamos ver, integrante, vamos ver o nosso conteúdo. Vamos tratar hoje de orçamento de materiais, mão de obra, custos indiretos e custos de produção. Então vemos que praticamente nós vamos trabalhar e tratar hoje sobre a questão de custos, né? Então vamos iniciar o nosso andamento. O objetivo da nossa aula: compreender os custos, os conceitos básicos do orçamento de materiais, definir a utilização do cálculo de custos indiretos e de produção e entender os conceitos e aplicar os fundamentos de mão de obra. O primeiro princípio que temos que entender é exatamente que sem a mão de obra a gente não consegue produzir nada, né? Ela é fundamental. Sem a matéria-prima, também não. Então existem alguns itens, alguns tópicos que nós vamos entender hoje, a questão dos custos diretos e indiretos. O custo direto é aquele que está envolvido diretamente no processo de transformação. Sem aquela atividade ou sem aquele custo, você não vai conseguir produzir. Então seria, por exemplo, se eu preciso preparar um cimento para rebocar uma parede, eu preciso de alguns componentes. Eu preciso da areia, do cimento, da água, pelo menos. Se eu não tiver água, eu não consigo fazer com que aquela massa tenha funcionalidade. Se eu não tiver o cimento, eu também não consigo fazer com que aquela massa tenha funcionalidade. Da mesma forma, a areia, ela não vai ter a consistência. Então são três itens, três tópicos que são necessários, estão envolvidos diretamente dentro do processo produtivo. E que se faltar um deles, eu não consigo produzir. Então isso está envolvido diretamente com o processo produtivo. E o indireto seria, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho numa obra à noite, eu preciso da energia para iluminar. Se eu tiver menos luz, queimar 3, 4 lâmpadas, eu deixo de fazer o trabalho? Não, ele não é impeditivo, porque ele não é um item de condição para que se realize aquele processo produtivo. Aí passa a ser indireto. Mas vamos em frente que a gente vai começar a ver exemplos desse processo produtivo e a gente vai entender um pouco melhor dentro do processo prático realmente. Então vamos aqui. Vamos aos objetivos, né, da nossa aula e nós vamos em frente agora. Agenda. Vamos tratar sobre os conceitos básicos de orçamento de materiais, de mão de obra, custos indiretos e custos de produção. Objetivos dos custos, possibilidades e responsabilidades. Basicamente, né, responsabilidades a quem cabe e os objetivos desses custos. E por final, nós vamos ver uma atividade, um exercício. Tanto vamos ver um exemplo, né, já de um exercício tomado em aulas anteriores, como nós vamos praticar também dentro da atividade que vocês vão fazer em sala. Vamos começar com o orçamento de matéria-prima, né, conhecer o que é isso. Bem, o orçamento de matéria-prima, ele especifica as quantidades e os custos correspondentes de matéria-prima agregada ao produto, tá certo? Então, são custos diretos. Então, a gente revendo, especifica as quantidades e os custos de matéria-primas envolvidas diretamente, né? Revendo, ele especifica as quantidades e os custos correspondentes de matéria-prima agregado ao processo produtivo. Quando eu digo essa palavra agregado,
eu estou querendo dizer a você que ele está envolvido diretamente dentro do processo produtivo. É o exemplo que eu estava dando agora há pouco da questão de se preparar o cimento para que você faça um reboco, por exemplo. Então, tanto o cimento quanto a areia quanto a água, eles são itens que estão agregados ao processo produtivo da parede, né, de rebocar a parede. Então, é algo que está agregado diretamente, está envolvido diretamente com o processo produtivo. Se eu tiro um desses itens, eu não consigo realizar a minha tarefa. Eu faço com que ela se conclua. Então, o orçamento de matéria-prima, a gente pode ver aqui da seguinte forma. Ele está envolvido dentro de uma política de produção, que é onde eu defino o que eu vou produzir, como eu vou produzir, e de que forma eu vou produzir, com que itens eu vou produzir. O consumo de matéria-prima é a quantidade necessária que eu preciso para realizar um trabalho, uma produção, uma atividade. A oferta é o quanto eu usando essa quantidade do consumo de matéria-prima pela política de produção, eu vou poder ofertar quantos itens concluídos. Dentro dessa produção, eu tenho isso aqui, ó, resíduos. Vamos tratar ele daqui a pouco. E os refugos. E por fim eu tenho o armazenamento. Muito bem, vamos dar uma olhada especial nessa questão dos resíduos e na questão dos refugos. O que seriam isso especificamente? Qual a diferença entre eles? Bem, os resíduos é aquilo que sobra de um processo de lixa, por exemplo, né? Então, tem os resíduos. Então, eu estou fazendo acabamento, estou lixando, estou aparando, estou alinhando e vai saindo aquele pouco de material para que ele fique perfeito, né? Ele tem um processo produtivo, por exemplo, com a qualidade. Tá certo? Então, isso aí eu estou tratando de resíduos. É o que ele despeja pela produção. Digamos assim, numa produção de corte de gado. Então, tem todo um processo. E quando eles começam a fazer, por exemplo, serrar a carcaça, né, do animal, começa a criar pó de osso, por exemplo, né, resto de sangue. Então, isso aí são resíduos, só que a indústria aproveita isso, né? Ela tem utilidade para fazer ração para peixe, por exemplo. E o refugo é, por exemplo, se eu vou fazer uma mesa, e a mesa não pode ter, digamos que 1 metro, ela só pode ter 98 centímetros. Então, de cada tábua que eu tenho disponível de 1 metro para fazer uma mesa, eu vou ter que tirar 2 centímetros. Isso não vai me servir para fazer outra mesa, porque ele não é suficiente. Então, isso é o refugo. O refugo é o que sobra. No exemplo de uma obra, né, uma obra civil, de construção civil, quais são os resíduos? Por exemplo, quando o pedreiro está empolando as paredes, ele vai gerando um resíduo, aquela areiazinha que vai saindo do cimento. Então aquilo é um resíduo. E o refugo é a sobra da massa que não deu para guardá-la para o dia seguinte e ela ficou o quê? Estragada. Então isso aí é um refugo, tá certo? Então o resíduo é o que é necessário realmente que eu posso, quando estou fazendo processo de acabamento. O lixar é um processo bem interessante para a gente entender o que é um resíduo. E o refugo é a sobra de material. Quando eu vou fazer a moldagem de uma peça, por exemplo, os pedaços que sobram, pode ser pedaço metálico, pode ser de madeira, isso aí passa a ser um refugo. Né? A parte de armazenamento ela vai acontecer exatamente quando eu concluir tudo. Quando está acabado o processo, ele não tem mais o que fazer, né? Um outro dia eu estava vendo um rapaz arrumando o forro de um supermercado, em que ele teve que fazer um corte no isopor para que ele encaixasse na estrutura metálica. Então aquilo gerou o quê? Ele gerou um resíduo quando ele estava cortando aquelas fagulhas do isopor, aquilo era um resíduo. E o refugo foi exatamente a tirazinha que ele teve que tirar, ele teve que retirar para fazer o encaixe daquela lâmina metálica. Então a diferença é essa, o resíduo é o que vai sobrando quando eu estou fazendo o corte, vai gerando aquelas limárias, né, pequenas. E o refugo é a parte que sobra, que não vai ser necessário para utilizar para construir ou fazer aquela peça. Essa é a diferença entre resíduo e refugo. Vamos em frente. Orçamento de matéria-prima, possibilidades. Muito bem. Quais as possibilidades de eu ter um orçamento de matéria-prima? Eu preciso de uma previsão do quantitativo de matérias-primas.
Então, a possibilidade de existir é isso, é que eu preciso realmente ter um quantitativo. Eu preciso ter um controle de custo de produção, para que eu possa ter agregado e saber se realmente eu vou ter um orçamento para isso. Eu tenho que ter elaboração do programa de suprimentos. Vamos voltar a falar disso aqui, suprimentos. Eu preciso ter uma negociação prévia com os fornecedores. Vamos retomar esse assunto aqui. E estabelecer plano de compras e lotes econômicos. Vamos tratar esse conjuntamente com esse. Muito bem, começando de baixo para cima, eu tenho que estabelecer um plano de compras de lotes econômicos. Com quem? Faz parte da minha negociação com os meus fornecedores. Que a partir do momento que eu compro em lotes, eu compro em volume, eu tenho o poder que chama de poder de barganha, né? Que eu tenho a possibilidade de negociar melhores valores. Agora, suprimentos. Algumas pessoas confundem suprimento com matéria-prima. Na verdade, suprimentos são todos os recursos necessários para que você possa produzir um item, você possa produzir um serviço. Então, suprimentos é tudo que está agregado e que compõe a cadeia produtiva, a cadeia de transformação. São coisas que estão sendo agregadas a um processo de transformação. Então, não confunda suprimentos com matéria-prima. Matéria-prima é uma das partes integrantes do suprimento. Então, atenta para esse detalhe. Existe muito essa confusão. Então, suprimentos não são matéria-prima. Matéria-prima é a parte integrante dos suprimentos. E o conjunto que se forma, chamado de suprimentos, são todos os recursos necessários para que você faça uma produção, que tenha um produto final acabado, ou um produto ou um serviço. Vamos em frente. Vamos agora para o orçamento de mão de obra. Vamos conhecer o que é isso. O orçamento de mão de obra, ele especifica a quantidade de pessoas, horas de trabalho e os custos correspondentes à mão de obra aplicados nas operações de produtivas da empresa. Muito bem, veja quantos agregados nós temos aqui, encontramos. Quantidade de pessoas, horas necessárias de trabalho. Essas horas necessárias de trabalho, elas são as horas necessárias para que as pessoas produzam um produto. Isso tudo gera o quê? Um custo correspondente à mão de obra. Quero que vocês atentem ao seguinte. Quando eu trato horas de trabalho, poderia existir um entendimento, poderia existir uma visão com relação a horas de trabalho, por exemplo, das máquinas, horas de trabalho dos equipamentos de polimento, horas de trabalho necessário para secagem, por exemplo. Então, não se relaciona a isso. Como eu estou tratando de custo de mão de obra, então são horas de trabalho necessárias que precisa o operário, o trabalhador, o técnico, para que ele execute uma tarefa, para que ele conclua uma tarefa e ele produza um produto final, ou ele entregue um serviço final. Então, eu tenho envolvido a quantidade de trabalhadores necessários para produzir um determinado item. A tendência das empresas, principalmente quando analisa a questão de custos, ela tende o quê? A reduzir custos. Esse é o objetivo das empresas, reduzir custos e aumentar a lucratividade. Quando eu vejo a quantidade de pessoas necessárias, quantos trabalhadores são necessários, então eu estou procurando o quê? Preciso muitas das vezes fazer uma reengenharia. Às vezes é muito mais interessante eu contratar um profissional mais qualificado, um profissional com mais experiência. Ele é um pouco mais caro o salário dele pela qualificação, mas em compensação ele pode absorver trabalho, atividades e tarefas de 2 ou 3 pessoas. Então essa quantidade, para que eu possa fazer orçamento, eu tenho que fazer um planejamento anterior para tentar ver essa possibilidade de reduzir a mão de obra. Por outro lado, essa quantidade de mão de obra, ela pode também estar definida dentro dos meus pedidos, né? Dentro do setor de vendas, que ele faz um quantitativo de necessidade dos clientes que eu vou ter que produzir. Então, muitas das vezes, eu não consigo, com a minha mão de obra própria, que eu tenho normalmente na minha indústria, na minha empresa, atender a demanda de produtos e serviços. Então, eu tenho que fazer uma contratação de uma mão de obra temporária. E dentro desse planejamento orçamentário de mão de obra, eu tenho que prever, inclusive, para essa necessidade de demanda anormal ou anômala, eu já tenho que manter um cadastro para que eu contrate essa mão de obra e eu tenha mais ou menos um preço acertado de mercado. Eu não posso deixar de produzir, não posso deixar de atender a clientela. Porque se eu deixar de atender, eu estou perdendo qualidade. E a competitividade, o concorrente vai estar aí exatamente para tomar essa vaga. Ou resgatar esse cliente, ou buscar esse cliente de mim.
Então eu tenho que ter essa flexibilidade e manter esse cadastro. Ele é importantíssimo. E, evidentemente, eles vão entrar num regime de quantidade de horas trabalhadas para produzir. Então eu tenho que calcular isso observando. Você tem que temporizar mesmo. Pega uma planilha, uma prancheta, o início de um processo, você põe o tempo. Põe o tempo nesse processo e você vai saber exatamente quanto tempo vai faltar até você concluir aquele processo. Então você conta. Isso quer dizer que toda a produção daquele mesmo item vai gastar esse mesmo tempo? Não. Então, uma observação apenas não adianta. Você tem que verificar todo um processo, observar se não houve obstáculos ou impedimentos ou situações anômalas ou atípicas que fizeram com que o processo ficasse um pouco mais delongado. Faltou um operário, faltou um trabalhador, então você tem que fazer vários testes. E um outro detalhe que é importante, você tem que testar com um trabalhador, com outro e com outro, porque muitas das vezes você encontra um trabalhador que tem mais habilidade, tem mais experiência, tem mais prática com aquilo, então o processo produtivo dele vai ser no menor espaço de tempo. Se você gasta menos tempo, significa dizer que num ciclo de 8 horas ou de 24 horas, dependendo dos turnos, você vai conseguir produzir mais itens, né? Você vai ter mais produtos prontos do que você pegar uma mão de obra que ela está ainda num processo de aprendizado. Então todos esses fatores têm que ser considerados na hora de você calcular o orçamento de mão de obra. O mercado ele é muito seleto, né? O mercado ele começa a delimitar as pessoas que vão tendo mais idades, porque eles entendem que o trabalhador, quando avança, a idade dele vai ficando um processo mais lento. Não considera, por exemplo, a experiência que ele tem. Acha que ele vai ficar lento e vai produzir pouco. Então, por isso que o mercado ele é um pouco seleto com relação a pessoas que têm uma faixa etária mais elevada, uma faixa etária muito menor, porque aí não tem experiência. Não tem experiência, não vai ter habilidade, não vai ter agilidade. Então, a melhor fase de mercado é entre 20 anos e 40 anos. A melhor fase de mercado para o trabalhador. Vamos em frente. Desta feita, né? O orçamento de mão de obra, quais os requisitos necessários? Eu tenho que ter um orçamento de produção. Porque eu saber quanto eu vou produzir, vai me direcionar para quantidade de mão de obra, por exemplo. Eu tenho que ter uma política de produção. A minha política de produção pode ser considerada, por exemplo, turnos de trabalho. Quantos turnos eu tenho ativo e efetivo dentro da minha indústria? Qual a política que a empresa adota? Né? Porque eles podem começar a gerar aqui também horas extras. Política de pessoal. Eu trabalho sempre com pessoal próprio, eu trabalho com pessoal terceirizado, eu tenho aquele banco de necessidades. E definição dos processos produtivos. Então, cada etapa. Eu com essas etapas eu vou definir a minha política de pessoal e vou definir minha política de produção. E a taxa horária dos processos produtivos. Essa taxa horária, eu vou calcular o custo disso, quando eu tenho a taxa horária. Então essa taxa horária é o quantitativo de horas no processo produtivo. Eu tendo essa informação, eu vou conseguir saber quanto é a minha hora homem, né? Hora homem, HH. Qual é o custo disso? Multiplico pela quantidade de horas necessária para produzir um produto e eu vou descobrir o meu custo final. Chama ele de CF, seria meu custo final. Isso vai ser meu balizamento para que eu possa, lá na frente, fazer um cálculo de realmente quanto vai ser necessário, quantas pessoas eu vou precisar trabalhar para produzir aquele processo, qual o meu volume de pedidos, qual o volume de vendas do setor de vendas. Então, com base nisso, eu vou começar a definir o meu custo de mão de obra, que é o que a empresa mais procura eliminar, né? É a mão de obra. Quanto mais automatizada a empresa for, menor custo com mão de obra, porque as máquinas elas tendem a produzir com mais perfeição, praticamente com falha e com erro zero. As máquinas não adoecem, né? Não faltam, não tem situações atípicas. Então, a tendência de futuro mercado é usar ao máximo a questão tecnológica, a questão de equipamentos e de maquinários. E isso vai fazer o quê? Que o meu planejamento de mão de obra fique cada vez o quê? Meu orçamento seja cada vez menor. Eu preciso cada vez menos. Existe um estudo
de uma tendência de normatizar o trabalho temporário. Por exemplo, um restaurante vai precisar de garçom. Então, os restaurantes têm uma tendência de ter um movimento muito maior nos finais de semana, que as pessoas não querem fazer almoço em casa, não querem jantar em casa. Uma pizzaria, por exemplo, né? Pico de movimento dela é final de semana. Então, ela necessariamente está em fase de tramitação uma aprovação de uma lei, de um contrato de trabalho, que ele seja exclusivamente quanto àquela necessidade. Então, precisa o restaurante manter um trabalhador pagando a ele um salário normal durante o mês inteiro e ele ficar com um movimento pequeno durante a semana e pegar o pico só no final de semana. Então, isso está sendo regulamentado, que seria um contrato de trabalho por horários específicos. Ele vai compor tipo um banco de cadastro de pessoas com aquela habilidade, de garçons no caso, né, do exemplo que ele está usando. Então, isso vai o quê? Vai gerar uma grande redução no custo do meu orçamento de mão de obra. É uma solução muito boa para a empresa. Né? Quando se fala em empresa, não podemos pensar a nível de ou se pensa como um empregado ou se pensa como um empregador. Se pensar como um empregado, você vai ter aquela situação de se preocupar com alguém que vai ficar sem um rendimento. Mas aqui no nosso caso, a gente está fazendo um estudo técnico de uma empresa. Então a gente tem que olhar com os olhos da redução de custo, independente possivelmente da questão do problema social que ele vai causar, tá certo? Então a gente tem que olhar por esse ângulo, por essa situação. Muito bem, vamos em frente. O orçamento da mão de obra. Possibilidades. Que possibilidades existem de eu precisar de um orçamento de mão de obra? Eu preciso de uma previsão do quantitativo de mão de obra necessária à produção. Produção essa que pode estar diretamente relacionada com a minha demanda. Demanda essa definida pelo meu setor de vendas, né? Definir e racionalizar a carga horária de trabalho. Vou deixar a interrogação que vamos voltar a falar disso. E a previsão e controle dos custos de produção. Muito bem, vamos para esse tópico aqui. Definir e racionalizar a carga horária de trabalho. Muito bem, eu tenho duas situações, duas hipóteses aí. Primeiro, eu tenho que pensar o meu volume de produção, ponto. A mão de obra que eu tenho disponível, a mão de obra própria que eu tenha, ela vai dar conta da demanda que foi gerada pelo setor de vendas? Se sim, em qual circunstância? Dentro do horário normal de trabalho? Tem que fazer esse questionamento. Sim, sem nenhum problema. Ótimo. É só calcular normal. Não vai ser possível. A mão de obra que eu tenho própria, dentro do horário normal de trabalho, ela não vai dar conta dessa demanda, porque eu tenho um prazo de entrega. Qual a solução? Então você tem que procurar para a solução que ela seja menos onerosa para a empresa. O que vai gastar menos? Vai gastar menos eu contratar mão de obra terceira provisória para dar conta daquela demanda, ou fica mais barato eu pagar hora extras para o meu trabalhador? Então, são perguntas que você tem que fazer. Você não pode deixar de pensar nisso de jeito nenhum, de forma nenhuma, tá certo? Pense como empresário. Nós estamos olhando aqui, fazendo uma análise como empresa e não como um trabalhador. O ângulo seria totalmente diferente, né? A questão de análise da visão pessoal de cada um, mas aqui está tratando a visão empresarial. Vamos em frente. Outras possibilidades. Elaboração do programa de captação, seleção e treinamento de mão de obra. Conhecimento dos períodos em que há necessidade de incremento ou redução de mão de obra. Né? Então, na verdade, o quê? Aí está ditando que a gente começou a conversar exatamente agora há pouco. Né? Porque muitas das vezes eu preciso de uma mão de obra mais treinada, mais qualificada, que eu vou conseguir o quê? Produzir mais. Eu vou conseguir alcançar um resultado melhor quando eu tenho a mão de obra preparada, habilitada, vai tendo habilidades. Ela pode ficar um pouco mais cara, né? Porque eu estou agregando um custo a ela. Estou agregando um custo de treinamento, um custo de seleção, para que eu possa selecionar o quê? Pessoas que tenham perfil, pessoas que estejam qualificadas e tenham conhecimento para que dê continuidade ao trabalho que eu preciso. Quanto mais eu trouxer uma mão de obra qualificada, eu vou reduzir meu custo. Agora, importante, você faz o quê? Que você faça um treinamento, pelo menos para uma adequação
a sua política de produção. Porque a pessoa pode vir de uma indústria, de um outro ramo, e criar uma política de produção X. Por exemplo, com itens perecíveis, né? Uma indústria de sucos, por exemplo. Então, ela vai trabalhar com itens perecíveis. É diferente da mão de obra que eu vou precisar para trabalhar, por exemplo, numa indústria que produz parafusos, por exemplo, que ele não é perecível. Então, o tratamento de um e de outro são diferenciados. Se eu vou contratar um bom operário, que tem experiência, mas ele vem de um ramo alimentício, eu vou ter que dar um treinamento nesse elemento para que ele se adapte ao quê? À minha realidade de item não perecível. Que alguns cuidados, algumas necessidades, alguns mecanismos, algumas etapas não são necessárias. Porque eu não vou estar com um produto perecível, né? Eu tenho um prazo maior, não tem essa preocupação e esse custo a mais de conservação. Vamos em frente. Então agora para os custos, o orçamento de custos indiretos, né? Vamos conhecer agora o que é exatamente isso. Se é esse custo indireto. Então ele é o seguinte, ó. Ele abrange todos os custos de produção que não estão no orçamento de matéria-prima e de mão de obra. Pronto. Nessa ótica, qual a conclusão que se chega? Nessa ótica a gente chega à conclusão de que o custo indireto é todo aquele que não está envolvido nem com matéria-prima e nem com mão de obra. Só isso. Teve fora desses dois, ele é custo indireto. Né? Por exemplo, um processo de consumo de energia ou consumo de água. Por exemplo, se eu preciso utilizar água para um resfriamento de uma peça, para o resfriamento de um equipamento, resfriamento de uma furadeira, de uma brocadeira, aquela água que ela é utilizada, ela não está envolvida num processo produtivo. Eu não preciso da água para que eu possa, por exemplo, produzir algo. Não, ela vai funcionar só como um resfriamento. Então ela não faz parte do processo de transformação da matéria-prima num produto acabado. Agora, ela é necessária para fazer o resfriamento do equipamento. Mas ela não faz parte, componente, aquela peça que eu vou produzir, ou aquele item, ou aquele material, ou aquele objeto a ser produzido, ele não é composto com água. Então na composição dele não tem água. Mas ela é necessária para que o equipamento e o maquinário mantenham a temperatura de equilíbrio para que não venha dar problema de defeito, né, de quebra ou de paralisação. Dessa feita, a água, ela passa a ser um custo indireto. Agora, se eu vou trabalhar com a indústria que mexe com sucos naturais, polpas de sucos, né, ou sucos engarrafados, que já está no estado líquido, quer dizer, além da polpa da fruta em si, a água ela passa a ser o quê? Um componente que integra o produto final. Então, nesse caso, a água é a matéria-prima que vai entrar como custo direto, tá certo? Custo direto. Então, é um mesmo tópico, é um mesmo material, só que utilizado de formas diferenciadas. Dependendo da forma com que ela entra no processo, ela pode ser um custo direto ou um custo indireto. Então, é importante a gente olhar de que vai se produzir. Se eu perguntar a você, água é mão de obra, é custo direto ou custo indireto? Você não pode me responder. Se a pergunta for essa, vai me responder sim. Se eu conhecer o ramo de atividade, aí você vai com certeza dizer se é direto ou indireto. Então é importante você pensar nisso. Não olhe o item isolado, olhe o item como ele é utilizado. Ele pode até num processo, num todo, ele ter etapas do processo que ele seja direto e outra etapa pode ser indireto. Quando a água é utilizada para diluir e compor o produto final, ela vai ser conhecida como produto direto, custo direto. Se ela entra num processo de lavagem, num processo de refrigeração de um equipamento, mesmo que esteja envolvida naquela cadeia produtiva, daquele mesmo suco que vai ser vendido no final, a água naquele tópico, naquela parte, naquela etapa de produção, ela passa a ter um custo indireto. Então, o mesmo item, eu utilizando num processo, num ciclo de um processo produtivo, pode ter momentos de custo direto, pode ter momentos de custo indireto. Aí você vem e pergunta, e como é que eu vou calcular? Separadamente. Separa os processos e calcula o custo direto e o custo indireto. Porque o volume, inclusive, de água vai ser diferente, né? Então, você pode ter um custo indireto de volume de água muito maior do que um volume de custo direto do suco, evidentemente. Então, é preciso que você analise e você faça
um fluxograma dos processos que existem dentro de uma cadeia produtiva. Vamos aqui voltar para a lousa. Então, são custos incorridos na fábrica como um todo e posteriormente rateados entre todos os setores da fábrica. Muito bem, como é que funciona isso? Admitamos o seguinte, que eu tenho uma fábrica e eu tenho o quê? Eu tenho operários que estão trabalhando. E dentro desses operários eu tenho também quem? Eu tenho área de recursos humanos, área de treinamento, área de contratação. E eu preciso o quê? Não vai custear para a empresa num setor. Se eu vou dar treinamento, por exemplo, no setor de embalagens, eu tenho um setor de embalagem que me gera um custo na empresa. Então aquele valor que eu vou ter que gastar com treinamento pessoal, ele vai ser rateado com o setor de embalagens. Se eu tenho o recurso humano funcionando, uma área de financeira, uma área contábil, ele trabalha para toda a empresa. Então o custo da mão de obra que existe agregado dentro dessas atividades vai ser rateado dentro do custo total de cada setor, de cada departamento, de cada divisão. Para que eu preciso fazer isso? Se eu tenho um processo produtivo, vamos voltar à ideia do suco, né? Então estou produzindo um suco, eu tenho um custo de matéria-prima e eu tenho um custo de mão de obra ligado diretamente ao processo produtivo. E eu tenho um custo indireto, que esse custo direto eu vou ter que o quê? Vou ter que agregar ao preço do meu produto final. Vou ter que ratear aquele custo, por exemplo, do recurso humano, o custo da área financeira, o custo da área contábil, que aqueles funcionários recebem salários. Isso vai sair de onde? Ele vai ser rateado dentro dos processos produtivos. Porque a área de recursos humanos, a área contábil e a área financeira, elas existem, vão trabalhar e vão funcionar por conta do que está sendo produzido. Então tem que agregar esse custo, esse pessoal, não nas áreas de recursos humanos, na área contábil, na área financeira. Porque se existir produção, essas áreas não precisam existir. Se essas áreas não existirem, a empresa não tem controle. Então por isso que ela é importante, fundamental para todas as áreas de produção. Então o custo que eu tenho com esse pessoal vai ser dividido e rateado exatamente com essas áreas. Vamos em frente. Orçamento de custos indiretos. Vamos ver o que é isso, né? Determinação de custos indiretos. É a maior dificuldade na estimação dos custos. Eu tenho uma dificuldade na determinação de proporcionalidade dos custos para cada linha de produção. E falta de parâmetros definidos que estabeleça a relação entre o total do custo com a produção. Então eu tenho aqui um orçamento de custos indiretos em que eu tenho uma situação de determinação do custo indireto. Como é que eu vou calcular esse custo indireto? Simples. Se você tem uma parte de produção que ela onera mais, ela utiliza mais uma mão de obra mais cara, uma mão de obra mais pesada, você vai pegar aquele custo daquele pessoal e você pode inserir ali. Se você não tem um parâmetro que defina, eu tenho uma área aqui que ela gasta muita energia. Por exemplo, a indústria que mexe com transformação para o alumínio tem um consumo de energia muito alto, muito absurdo. Então, uma indústria dessa, ela vai ter um agregado muito forte, que é a questão do consumo de energia, né? É muito alto. Então, vou ter que ratear isso dentro das áreas da empresa. Muito bem. E se eu tenho dentro do meu complexo industrial uma outra área que mexe, por exemplo, com ferro, então o processo com precisar de energia é muito pequeno, é muito menor. Então, minha conta de energia, quando ele chegar, eu vou ter o quê? Qual a proporcionalidade de uso de quilowatts-hora da área com produção de alumínio? E qual a quantidade de quilowatts-hora utilizado pela área de ferro? Pela quantidade de quilowatts, eu pego a conta, faço uma proporcionalidade, bem, isso aqui representa X% do consumo geral. Isso aqui Y%. Veja esse percentual e jogo o percentual em cima do total da conta. Então o rateio vai ser feito dessa forma, diferenciado em valores. Se eu não tiver um parâmetro claro que defina isso, simples, pega a quantidade de áreas e divida por igual. Se você tem 4 áreas, 4 setores na empresa produzindo, pega o custo e divida em 4. Não tem que complicar muita coisa. Porque às vezes você vai detalhar muito, você finda carregando demais um setor que não há necessidade. Então depende muito da política de produção que a empresa utiliza. Vamos em frente. O orçamento de custos indiretos, a determinação do custo indireto, está aqui, né? Como despesa com vigilante, manutenção das instalações e depreciações.
Utiliza o julgamento do pessoal baseado nos dados históricos e nas metas estabelecidas. Muito bem. A despesa de vigilância, ela não está envolvida diretamente no processo produtivo. Se eu não tiver um vigilante num posto, eu não vou parar de produzir. Então não é um custo direto, é um custo indireto. A manutenção das instalações. Entenda que a manutenção das instalações não é de manutenção dos equipamentos. Manutenção da instalação num todo. Pessoal da limpeza, material de higiene, manutenção das instalações. E depreciações é o tempo de vida com determinado item, com determinado objeto, ou material, ou equipamento, ou maquinário, tem de sobrevivência. A partir daquele momento ele zerou, tipo veículos. Veículos são 5 anos o período e o tempo de depreciação. Depois de 5 anos, contabilmente, aquele veículo já deu o que tinha de dar. Então o que ele passa a render para a empresa ainda, passa a ser o quê? Passa a ser uma lucratividade, porque eu não vou ter mais um custo de depreciação. Então, depreciação é a desvalorização daquele item que está contabilmente registrado. Orçamento de custo de produção. Bem, o orçamento de custo de produção, é importante ressaltar que este elemento será estudado aqui considerando uma unidade fabril. Então, vamos especificar uma unidade fabril, não é uma fábrica. Uma manufatura, uma montadora. Maior dificuldade na estimativa dos custos é a dificuldade de determinar a proporcionalidade dos custos para cada linha de produção. Então, se eu tenho uma montadora de veículos, por exemplo, eu tenho as várias etapas. Eu tenho uma fase da produção daquele veículo que é a robótica. Então, eu tenho um custo com um técnico de manutenção altamente qualificado que ele vai cuidar dos ajustes, da manutenção daquele equipamento robótico. E eu tenho daquela fase que usa mão de obra, que depende do homem que está fazendo o manuseio do equipamento. Então, dependendo da fase que eu vou passar, como é que eu vou ratear esse custo? Então, não tenho muito claro os parâmetros que vão me ajudar, me auxiliar para fazer o percentual ou percentis de consumo de determinada área. Como eu vou ratear isso? Vou ratear pelo custo maior, pelo custo menor, onde está mais alto, onde está menos. Eu tenho uma área que ela funciona automaticamente com robótica. Eu não preciso de ter um operário, 2, 3 operários ali. Aí eu vou pegar o custo agregado que eu tenho, por exemplo, de vigilância. Não vou ratear com aquela área? Vou ter que ratear sim. Porque de uma forma ou de outra o vigilante está ali para salvaguardar a integridade da instalação toda, né? Não é específico de alguém ou de um equipamento, de instalação como um todo. Vou ratear também lá naquela parte, mesmo que não tenha ninguém. Vamos em frente. Então o orçamento, olha, custo de produção, eu tenho custo com os produtos. Eu tenho os custos diretos, que é matéria-prima, mão de obra direta. Os custos indiretos, energia elétrica, seguros, depreciação, mão de obra indireta, taxas e impostos, materiais expedientes, aluguel, combustível. São custos indiretos. Ele está ligado com o quê? Diretamente com o meu volume de produção. E dentro do volume de produção eu tenho também um custo fixo, ó, com seguros, depreciação, taxas e impostos e aluguel. E os variáveis, matéria-prima, mão de obra direta, energia elétrica, materiais combustíveis. Então presta atenção. O volume fixo, independente do que eu produzir, eu vou ter um custo com seguro, com depreciação de equipamentos e maquinários e taxas de impostos e aluguel. Independente se eu produzir mais ou menos, esse meu custo será o mesmo a cada mês. Os variáveis, matéria-prima. Eu vou gastar mais com matéria-prima se eu for produzir mais. Eu vou ter uma mão de obra direta, contratado mais pessoas se eu precisar produzir mais, ou gerar hora extra. Energia elétrica. Eu vou ter um consumo maior quando eu vou produzir mais. Materiais, não matéria-prima, materiais utilizados, tipo lixa, politriz. E os combustíveis. Se eu vou ter um custo maior, vou ter uma produção maior, então eu passo a ter um custo maior. Então essa despesa, o que são as despesas? Administrativas, que é o pessoal de recursos humanos, área financeira, contábil, a despesa de vendas, que eu tenho o pessoal de marketing, manutenção de veículos, panfletos e as financeiras, porque muitas das vezes eu tenho um pedido muito grande e eu não tenho um capital necessário para fazer aquela produção, então eu preciso buscar recursos. Qual outra situação que faz com que eu não tenha o capital necessário? Quando eu vendo a prazo e eu tenho que produzir pagando à vista. Então eu tenho que tirar dinheiro de algum canto antes que eu volte a receber dos meus clientes.
Como é que eu faço isso? Parto para os agentes financeiros. Isso gera um custo para mim, que eu vou estar pagando o quê? Juros. Vou estar pagando um preço por aquele dinheiro que eu estou pegando. Isso eu tenho que o quê? Incluir e embutir como na formação do preço final de um produto. Então, partindo de um exemplo, já que a gente mostrou aqui, vamos ver a questão da utilização prática disso, né? A gente teve um estudo de caso, em que eu tinha, no primeiro trimestre, vendas orçadas, 913 unidades. Estoque inicial, 50. Estoque final, 183. Quantidade produzida, 1.046. Perdas, exatamente aquelas partes de refúgio, né? No segundo trimestre, eu tive produzido 938, um estoque final de 183, estoque inicial 183, final 188, quantidade produzida 943. Perdas 91 e aí sucessivamente. Com isso eu gero, ó, vendas orçadas vezes 20% do aumento, é meu estoque final. Vendas orçadas mais estoque final menos estoque inicial me dá a quantidade a produzir. E o estoque inicial trimestral seguinte vai ser o estoque final trimestral anterior. Pronto, quem acaba no mês seguinte passa a ser inicial, né? Então veja aí, vocês vão ter uma atividade dentro de sala que vocês vão praticar exatamente o uso desses custos. Então a atividade diz o seguinte, vamos entender, explicar essa atividade. Ele pede de você para elaborar o orçamento do custo de produção do produto Sigma, com base nos orçamentos de matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto fixo, observando as seguintes premissas. Primeiro, cada produto Sigma é composto por 3 unidades de matéria-prima, o alfa e 2 unidades da matéria-prima beta. Então, para produzir um produto Sigma, eu uso 3 unidades do produto alfa e 2 unidades do produto beta. O custo unitário da matéria-prima do alfa é de R$4. E o custo unitário da matéria-prima do beta custa R$ 5,50. Quais os dados da atividade que você tem? Vamos pegar a anterior. Quantidade total produzir, 1.067 no primeiro trimestre, né? No segundo, 962, no terceiro, 965, no quarto, 966. E aqui eu tenho o total produzido dentro de um ciclo, né? No caso de 4 trimestres. Então, na verdade, vocês vão o quê? Vão utilizar isso como base, utilizando essas premissas, ó. Para o Sigma, eu preciso 3 unidades de matéria-prima alfa. Então tem um produto Sigma final, né? Sigma. Ele é composto de quê? 3 unidades do matéria-prima alfa. E ele é composto de 2 unidades de matéria-prima beta. Esses dois juntos formam o Sigma. Né? Imagine, vamos grosseiramente comparar isso, né? Que o alfa e o beta seja, por exemplo, polpa de fruta e o beta seja água. Então eu vou produzir o quê? Um suco. Eu vou precisar de uma quantidade de 3 porções de suco e 2 porções de água. Grosseiramente seria isso. Então no fim vai sair o quê? Vai sair um produto final, vai sair o suco final. Que esse aqui vai para a produção, esse aqui vai para o mercado, esse aqui vai ser para a ponta final do consumo. Então, a ideia do exercício é essa, é você desenvolver procurando levar em conta o quantitativo. Então, para que eu produza um produto X, que é no caso o Sigma, eu preciso de 3 unidades do produto alfa e 2 unidades do produto beta, da unidade deles, né? A junção deles é um composto, então a junção deles me faz o produto Sigma, que esse produto Sigma é que vai aparecer para o consumidor. Então eu tenho 2 matérias-primas que eu preciso agregar para que no final eu possa colocar a venda para o consumidor. Certo? Vocês vão tentar, vão resolvendo, vão passar para os tutores e no retorno
a gente vai resolver aqui passo a passo, explicando direitinho, devagarinho. Nós temos algum questionamento, alguma dúvida já por enquanto, professor? Não, por enquanto não, professor. Eu não estou atento aí à explicação. A gente está aqui aguardando a participação de vocês no chat. Ótimo. Ótimo, então. Então, nós vamos partir para a resolução. No retorno, vou explicar a vocês passo a passo, um por um, para vocês entenderem qual é o mecanismo, para que possam até praticar depois, mais na frente. E vou aproveitar o segmento para esclarecer algumas dúvidas que surgirem ainda sobre a atividade que foi passada, sobre a pesquisa, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias dentro da Câmara de Vereadores ou dentro da Prefeitura do município onde vocês residem, porque persistiu algumas dúvidas. Então nós vamos separar e elencar algumas dúvidas que surgirem e vamos, no nosso retorno, nós vamos estar fazendo esses esclarecimentos. E tentem entender esse mecanismo, que ele é fácil, ele não tem mistério. Todos os dados estão colocados e postos dentro do enunciado. Então a gente tem que aprender a ler e interpretar um enunciado de um item, de uma questão. E você vai retirando os dados que você precisa e vai colocando eles separadamente. Não faça tudo, tentar fazer tudo junto, que você dificulta a sua linha de entendimento e raciocínio. Ok, gente? Então, estaremos voltando daqui a pouco. Boa atividade. Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade na resolução das atividades, né? O professor Ednei, ele estava olhando aqui o chat, existem algumas dúvidas com relação à tentativa de resolução, estão falando em fórmula, né? Na nossa aula anterior, na aula 2, nós fizemos isso, resolução, fizemos uma atividade, inclusive o exercício foi utilizado, é bem parecido. Então é seguindo aquela mesma linha de raciocínio. Vocês vão ver que não tem complicação, é fácil. Por isso que eu falei para vocês antes do início, leiam, que o segredo de qualquer atividade é você fazer a interpretação do que está se pedindo. Então, seleciona os dados, separa os dados e vamos montar ele de acordo com o que está descrito. Não tem que se apavorar com ver que onde é que eu vou botar isso, onde é que eu vou botar aquilo, não. Não tem o início, foi dado o início, né? Aquela parte inicial do quantitativo a cada trimestre. Pronto, aquilo é a base. Aquilo é a quantidade de produção que eu tenho. Lembra que no início das lâminas nós passamos dizendo assim, bem, o saldo inicial do trimestre seguinte vai ser o saldo final do trimestre anterior. O que tem ali é exatamente o saldo final do trimestre anterior, da quantidade de unidades produzidas. E a gente vai trabalhar exatamente com aquela base para fazer as próximas produções. Então, vamos relembrar aqui o que pede o exercício. Aqui. Ele está pedindo elaborar o orçamento do custo do produto Sigma. Pronto. Então, ele já está dizendo o que ele quer. Então, ele quer o quê? Que você elabore o orçamento do custo da produção do produto Sigma. Produto Sigma é o produto final. Esse produto Sigma, ele é composto de dois elementos. O primeiro elemento é um elemento chamado alfa, um componente alfa. E o segundo componente é o componente beta. Para produzir o Sigma, eu preciso de quê? De 3 componentes alfa, de matéria-prima, e eu preciso de 2 unidades do componente matéria-prima beta. Então, quando eu vou primeiro calcular o alfa e na sequência o beta. Eu tendo o alfa e beta, eu tenho o total final do que ele está pedindo, ó. O orçamento do custo de produção. Então, vamos para a etapa seguinte, né? A planilha está aqui. Como ele está dando o alfa
e o beta, matéria-primas separadamente, que é o correto, que é o adequado, então, ó, eu vou ter, ó, quantidade total a produzir. No final, quantidade total de produzir, eu vou ter aqui, ó, a soma dos dois, a soma de ambos. Então, eu tenho a soma na coluna vertical e acumulando os 4 trimestres, eu vou ter os totais, né? Que esse aqui vai ser a soma desse primeiro, segundo, terceiro e quarto, vai totalizar aqui. Vou ter um total aqui embaixo, o totalzão geral nessa parte final. Vamos na prática, né? Vamos botar os dados aqui. Tá aqui, ó. No primeiro trimestre, naquela primeira coluna, voltando aqui para retornar, 1067. Tá aqui, ó. 1067. Então esse é o primeiro dado que eu tenho. 1067. Eu disse para vocês que para produzir um produto Sigma, eu precisaria de 3 unidades da matéria-prima alfa. Então, olha, eu estou para produzir um produto chamado Sigma, né? Vamos botar aqui, ó. Para eu produzir o Sigma, eu vou precisar de quem? De alfa e vou precisar de beta. Os dois juntos é que formam o Sigma. Então eu vou precisar de 3 unidades do produto alfa para produzir um produto Sigma. Então 3 vezes 1067, eu vou achar, ó, 3.201. O valor unitário do produto alfa está dado no problema também. Produto alfa. Alfa, o custo unitário dele é R$4. Então vamos voltar lá. Custo dele, R$4. Se eu estou produzindo 3.201 unidades a R$4, isso vai me dar um valor de 12.803,04. Então no primeiro trimestre, eu vou gastar quanto de produto alfa para produzir o Sigma? Vou gastar, o meu custo de orçamento vai ser 12.803,04. Mesma linha de raciocínio eu vou fazer para o beta. 1067, que é a quantidade total a produzir, que é o que eu tenho meu estoque, em estoque, né? Então eu precisava de 2 unidades do beta. 2 vezes 1067 vai me dar 2.134. Como é dado do enunciado, o produto beta, matéria-prima beta, cada unidade custa R$ 5,50. Então vamos colocar aqui, ó, 5,50. Multiplicando 5,50 por 2.134, eu acho 11.732,12. Então qual é que vai ser o meu custo final para produzir um Sigma no primeiro trimestre? 24.539,15. Que isso é o quê? 16, né? Isso é exatamente a soma de quem? É a soma do alfa mais o beta. Alfa mais beta é igual a sigma. Alfa mais beta. Se for representar matematicamente, né? Vamos representar alfa. Alfa mais beta igual ao sigma. Pronto, a soma de alfa mais beta, eu achei o sigma. Primeiro trimestre, ó, o custo foi de R$ 24.539,16. Vamos usar a mesma linha de raciocínio agora para o segundo trimestre. O valor que eu tenho na tabela, vamos retornar aqui no exercício. Está aqui, ó, 962. Vou transportar para lá. 962 está aqui, ó. A quantidade é a mesma. 3 unidades do item alfa. 3 vezes 962 me dá 2.886 unidades. Custo unitário, R$ 4,00. 2.886 vezes 4, eu vou ter um custo de 11.545,49 no segundo trimestre. Mesma linha de raciocínio para o beta.
962 é a quantidade, vezes 2 unidades de beta, que é que eu preciso, dá 1.924 unidades. Vezes 5,50, que é o preço unitário do beta. Vamos retornar aqui para confirmar. Tá aqui, ó. 5,50. Transportei ele para lá. Multiplicando, eu acho 10.583,37. A soma de 11.000 com mais 10.000 me dá 22.125,86. Vamos fazer para o terceiro trimestre. Qual o valor que eu tenho lá? Terceiro trimestre, 965. Transportou até 964, né? Então 964 vezes 3, que é a mesma quantidade de unidades de produto alfa que eu preciso, dá 2.892 vezes R$4, que é o preço do custo unitário, eu acho 11.568. Mesma coisa o beta, 964 vezes 2, dá 1.928. Preço unitário do beta, 5,50, me dá 10.604. Somando 10.604 com 11.568, eu tenho R$22.172. Quarto trimestre, quantidade é a mesma, né? Então eu tenho o mesmo valor, 22.172. No total, eu vou fazer a soma, 1.067 mais 962, mais 964, mais 964. Vai me dar um total de 3.957. Mesma coisa, quantidade 3 unidades, né? São 3 unidades. 3.957 vezes 3 dá 11.871 unidades. Vezes o preço unitário do alfa, que é R$4, vai me dar 47.484. É de forma tal que se você somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar esse também. Se não der, tem alguma coisa errada no caminho. Mesma coisa com o beta. Total já achei aqui, né? Que é a soma também, ó, dessa linha. 3.957. Eu só preciso de 2 unidades do beta. 2 vezes 3.957 me dá um total de 7.914 unidades. Vezes o preço unitário de beta, vai me dar 43.527. Somando o total de alfa com o total de beta, eu acho R$91.011. Esta é a solução do problema. O que é que ele quis saber? Qual a pergunta dele? Elaborar o orçamento do custo de produção do produto Sigma. Então, elaborando o orçamento, ao final, eu vou ter que o custo de produção do produto Sigma, nos 4 trimestres, vai ser de R$91.011. Essa é a solução. Então, a gente vê, você enxergar o problema dessa forma aqui, ele aparenta ser um troço complicado, né? Mas os dados eu tenho. Eu sei que eu tenho que separar quem? O alfa. E eu tenho que separar o beta. A quantidade que tiver aqui, ó, que for do alfa, eu tenho que multiplicar por 3. Que for do beta, eu tenho que multiplicar por 2. Acha a quantidade de unidades. Depois de achar a quantidade de unidades, multiplicado, né? Aqui no caso, alfa vezes 3 e o beta vezes 2. Aí o que é que eu faço? Multiplico pelo valor unitário. Esse aqui é 5,50 e esse aqui é R$4. Pronto. Vou achar os totais aqui embaixo. Os subtotais, né? Que eu vou ter o totalzão lá embaixo.
sobre o total, que vai me servir de subsídio para que eu puxe aqui embaixo o total geral. Esse total que eu acho em cada coluna dessa representa o total do trimestre, né? Que é o primeiro trimestre, o segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Então, na verdade, o ano ele é constituído do quê? De 4 trimestres. Simples. O segredo que eu estou falando para vocês, vocês têm que ler o problema. Primeira coisa, o que o problema pede? Pronto, você vai saber o caminho que você vai tomar. Segundo, isola abaixo no seu caderno todos os dados que ele tem. Primeira coisa que você pode deduzir, eu tenho alfa e tenho beta. Então eu tenho duas situações diferentes. Eu preciso produzir o quê? Um produto sigma. E sigma é o quê? O sigma significa 3 porções do produto alfa com 2 porções do produto beta. Juntando os dois, eu tenho o sigma. Imagine que o sigma seja um leite batido no liquidificador. Você tem que colocar 3 colheres de leite e 2 colheres de açúcar. Pronto. Bateu, misturou. Virou um leite para tomar? Não. Faltou o quê? Outra matéria-prima. Água, né? Aí você consegue montar o leite. Mas a proporção para eu fazer um leite, eu vou ter que usar 3 colheres de leite e 2 colheres de açúcar. Então, as 3 colheres de leite vai ser o meu alfa. E as 2 colheres de açúcar vai ser meu beta. Juntando esses dois, eu consigo produzir um leite pronto para colocar água e está pronto para consumo. Eu posso encarar dessa forma também, né? Ele vai estar praticamente quase que pronto. Tá certo? Professor, dentro das interações, depois da resolução, tem alguma colocação de entendimento? Continua, permanece? Ele estava com dúvida nessa tabela aí, né, dessa atividade, mas eu acredito que com a sua explicação aí ficou bem claro, né? E também eles tinham algumas dúvidas com relação a valores, talvez por erro na interpretação da resolução do exercício. Os alunos estão pedindo, professor, aqui, para o senhor fazer um esclarecimento sobre aquele exercício da Câmara que foi passado na última aula. Tá, interessante que na nossa teleaula anterior, surgiram algumas dúvidas, eu fui tirando, né? Eu não sei se atendeu a todos os polos, se todos os polos fizeram consulta. O senhor tem específico qual o questionamento, professor? Não tem, só pedir para esclarecer melhor sobre o trabalho. Certo. Então deixa eu ver se eu consigo aqui um espaço. Olha, eu tratei com vocês uma coisa chamada LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pronto, LDO. O que é essa LDO, o que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? Se você vai, por exemplo, viajar no final do ano, você procura fazer um planejamento, tá certo? Você faz um planejamento. Bem, para que eu viaje, de onde eu vou tirar esse recurso? Que eu vou ter um custo para viajar, vou ter que comprar passagem, vou gastar com hotel, vou precisar ter uma grana para estar passeando, andando por aí fora. Muito bem. Você calcula o quanto vai gastar. Aí qual o próximo passo? De onde eu vou tirar esse dinheiro? De onde vão ser gerados esses recursos para que eu tenha disponibilidade de viagem? No nosso caso, pessoa física, né, o que nós fazemos? Nós só temos uma fonte de renda, que é o nosso trabalho. Então, qual é a fonte que a gente vai ter? A gente vai começar a pegar um pouquinho do nosso salário, guardar todos os meses para que a gente tenha essa condição no final do ano. Muito bem. Com os governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, o que acontece? O governo faz um planejamento do que ele vai gastar no ano seguinte, ou no exercício seguinte. Bem, nós vamos ter um gasto com folha de pagamento, pessoal, vamos ter um gasto com reformas, com obras, com pontes, com rodovias. Muito bem. Então, quanto vai ser gasto?
vamos dizer que 200 bilhões de reais. A nível federal, né? Então, aí a próxima pergunta é assim: de onde virão os recursos para que a gente gaste 200 bilhões de reais no próximo ano? Essa fonte de recursos passa a ser o quê? Arrecadação de impostos. São os impostos. Com as prefeituras não é diferente. Com a prefeitura não é diferente. Lá no governo federal, quem aprova isso é o Congresso e Senado. E o presidente da República sanciona. Quer dizer, ele assina a lei autorizando e permitindo. Dentro do município, como é que acontece? Existe o mesmo processo. No ano de 2015, até novembro, os vereadores aprovam a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é essa Lei de Diretrizes Orçamentárias? O que você vai gastar, o quanto você vai gastar, com o que vai gastar. Tem um custo total. O que é que eu preciso? Fonte de recursos. De onde vão vir esses recursos? Nas prefeituras tem várias linhas de recursos, né? Fora o IPTU, que é arrecadado da população, tem outras arrecadações. Eu não quero adiantar para vocês com essas fontes de recursos, que exatamente é uma das coisas que vocês vão buscar. Vão tentar entender de onde vão ser gerados esses recursos, esse dinheiro, para aplicar na educação, na saúde, na melhoria de ruas, na limpeza de ruas, pagar salário, de toda a prefeitura, Câmara de Vereadores, de todo mundo faz parte dos servidores do município e das obras vão ser feitas no município. Esse material, como é que ele é feito? O orçamento, para que se faça a lei de diretivas orçamentárias, quem manda esse planejamento? A prefeitura. A prefeitura relaciona lá o que vai gastar, quais os meses que vai gastar, por etapa. E de onde vão ser vindo esses recursos. Ah, vai ser de imposto, de IPTU, e disso, daquilo. Pronto, a prefeitura manda isso para a Câmara de Vereadores. Que aí, nesse caso, a Câmara de Vereadores faz o mesmo papel da Câmara Federal dos Deputados. Vai analisar os gastos que a prefeitura pretende fazer para o ano seguinte, para o exercício seguinte. Vai analisar a origem dos fontes de recursos. Inclusive, verifica, bem, o que a prefeitura vai arrecadar com essas fontes. É suficiente para cobrir o custo que ela quer fazer? Ah, não, vamos fazer o seguinte. Não vamos fazer a recuperação de uma rua que está cascalhada, fazer dela asfalto. Não vamos fazer no mês de fevereiro, não. Vamos deixar para fazer ela lá para maio. Porque eu vejo que as fontes de recursos, mês a mês, ela vai ter uma tendência de uma folga melhor em maio. Então, ao invés de só cascalhar, então vamos fazer com emenda, quer dizer, uma modificação, uma sugestão de modificação na proposta inicial da prefeitura e faz uma adaptação. Depois dessa troca, a Câmara de Vereadores faz uma votação entre os vereadores, todos leiam com antecedência todo aquele projeto, toda aquela estrutura de o que se vai gastar, quanto se vai gastar, aonde vai gastar e quais serão as fontes de recursos para isso. Os vereadores analisam, estudam e votam. Depois que votaram, aprovaram. Então essa lei de diretrizes orçamentárias, ela tem origem o quê? Quem manifesta é a prefeitura, para que ela tenha o recurso e explique de onde vem o recurso, como vai ser aplicado, para que a Câmara de Vereadores, porque os vereadores são o quê? Segundo a legislação, são representantes do povo. São pessoas que são eleitas para representar um município, todos os moradores daquele município. Então ele ali, a vontade do povo vai estar ali. Então ele, como o povo, ele vai analisar aquelas contas que foram apresentadas pelo governo municipal. Dá para fazer isso? Dá. Não. Vamos modificar. Não vamos atender só 2 ruas, não, com asfalto. Isso aqui dá para fazer cascalho em todas as ruas. Então vamos optar por mudar isso aqui. Ele faz a alteração. Faz a alteração, volta para a prefeitura. A prefeitura concordou, eles homologam, fazem votação. Na verdade, assim, eles fazem a modificação, fazem votação, os vereadores, destacando o que foi modificado, foi ajustado, aprovado na Câmara de Vereadores, é feita uma mensagem, né, que chamam de mensagem, mas na verdade é um documento que é enviado para a prefeitura, informando o que foi aprovado, quais os ajustes foram feitos e executados, para que a prefeitura possa tocar. O prefeito, por sua vez, ele como gestor, mas ele como é a autoridade máxima no município, ele assina essa lei. Aí ele tem que assinar do jeito que os vereadores aprovam? Não necessariamente. Se for o melhor para o município, para a comunidade, ele sanciona. Ou ele não acata. Ele não acata. Aí volta para a Câmara de Vereadores a justificativa porque não acata. Por conta disso, isso tem que ser modificado.
Se convencer os vereadores, retorna à prefeitura e ele homologa. Pronto, para estar valendo o orçamento para o ano seguinte. Vocês vão, na verdade, atrás desse orçamento, a aprovação do orçamento, que virou uma lei, que aconteceu em 2015, meados de outubro, novembro de 2015, que é quando mais ou menos é votado isso no país inteiro, tanto no país, quanto nos estados, quanto no município. Isso é uma prova o quê? Ele aprovou um recurso, de onde vai vir o recurso e qual a aplicabilidade dele para o ano seguinte, para o exercício seguinte. Então, hoje, nós temos o quê? Nós temos o orçamento aprovado no ano passado, no final do ano passado. Então, o ano passado, até novembro, os vereadores se juntaram e aprovaram o orçamento para esse ano. Como é que ia ser gasto o dinheiro, de onde ia ser fonte de recurso desse dinheiro, como ia ser gasto, em quais áreas. Então, o que vocês vão buscar na Câmara de Vereadores, ou até na Prefeitura, é exatamente essa lei de diretriz orçamentária que foi aprovada em meados de outubro, novembro, talvez início de dezembro do ano anterior, e está sendo usada hoje. Está sendo usada hoje. Então vocês vão conhecer isso, o mecanismo, quais os tópicos que tem, quais os itens que tem. Vocês podem até fazer uma mensuração crítica, verificar se realmente tudo aquilo que estava previsto foi executado dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, colher notícias para saber o que é que foi feito. Porque senão qualquer um do povo pode se manifestar e contestar isso. Qualquer um do povo. Surgiu alguma pergunta mais aí, professor? Sem perguntas por enquanto, professor. Pronto, eu espero que, né, com isso esclareça bem, que vocês vão buscar isso, é o que já está pronto. Já foi aprovado anteriormente, né, que já foi aprovado, foi mandada a mensagem, que na verdade é um projeto que a prefeitura elabora, ela manda para a Câmara de Vereadores, com todo o detalhamento, inclusive qual vai ser o gasto de cada secretaria, de cada setor, de cada divisão, gasto com pessoal, gasto com combustível, tudo, detalhadamente. Os vereadores criam uma comissão, que é a comissão de lei orçamentária. Essa comissão vai analisar todo aquele processo, vão fazer emendas, sugestões, vão dizer discordâncias que eles entendem, discrepâncias, ou então se tiver ok, muito bem, e manda, depois de um tempo, para aprovação numa sessão ordinária mesmo da Câmara de Vereadores. De lá sai a martelada, tá tudo bem, tá tudo ok. Volta para o prefeito, ele homologa e publica no Diário Oficial do município. A partir dali passa a valer. Então isso aconteceu o quê? O ano passado, até novembro. Para que a partir de janeiro do ano seguinte já se possa começar a contar com aquela arrecadação, o saldo que tinha anterior em conta, o que tem disponível, o que estava disponível para os projetos não concluídos, por exemplo, né? Então a arrecadação não foi suficiente para que dê continuidade. Pode acontecer isso. A prefeitura pode entender que tem que começar novas obras, novos serviços, e esqueceu, ficou para trás. E os vereadores, quando receberem aquilo, vão entender aí. Acontece que tem trabalho que começou a ser feito no exercício anterior, tinha orçamento para isso que nós aprovamos, e por que vai parar aquilo e dar continuidade? Então, alguns exemplos se vê no Brasil, né, de elefantes brancos, né, prédios inacabados, viadutos inacabados, pontes inacabadas, que tem vários recursos públicos, e você não vê continuidade. Porque falta o fator chamado fiscalização. E nós do povo somos responsáveis por isso. E a Casa de Leis, no município, que é a Câmara de Vereadores, é um local que deve permanecer aberto. Porque lá estão todas as diretrizes, lá estão o que está aprovado, em orçamento, tem um histórico. E qualquer do povo pode ter direito a essas informações. Exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão lá, pode ser na Câmara de Vereadores, como pode ser na própria Prefeitura. Vão localizar a Lei de Diretriz Orçamentária, que ficou aprovada o ano passado, e que está sendo aplicada nesse ano que nós estamos, nesse exercício. É isso que a gente vai fazer. Fez esse levantamento, detalha ela. O que é que eu pedi de vocês? Identifique e relacione o que exatamente estava previsto para ser gasto e para ser feito dentro do seu município. Muito bem, isso aí é o meu planejamento. Então, o que é que foi aprovado? Aí saiu a mensagem da prefeitura e foi para a Câmara de Vereadores. O que foi aprovado pelos vereadores, vocês vão descobrir, por isso que eu falei para vocês, se na Câmara é mais interessante. Porque o que for modificado do projeto original, do planejamento original, na Câmara vai constar. Foi alterado isso, tem a justificativa. Vocês vão tomar conhecimento de um documento importantíssimo, bem interessante. É importante ler, porque toda sessão gera uma ata. E essa ata ela tem um detalhamento do que aconteceu naquela sessão.
Então é importantíssimo esse partirem para isso. Espero que não surja mais nenhuma dúvida. Por isso que eu indiquei a vocês que a Câmara seria o melhor lugar. Porque nem sempre o que sai, a mensagem que sai da Prefeitura é aprovada direto na Câmara. Eles sempre costumam fazer alguma emenda, alguma sugestão. As emendas são sugestões, né, diferenciadas. Vai para votação entre os vereadores, tendo aprovação por um lado ou pelo outro, é o que passa a vigorar. Aí vai lá a lei para o prefeito assinar o projeto de lei, o prefeito analisa, se ele concorda com aquilo, mesmo com as modificações, ele vai assinar. Temos alguma dúvida, professor? Os alunos de Vilhena estão dizendo que estão com dificuldade de conseguir as informações tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Alguma sugestão? Sim, na verdade a lei nos faculta o livre acesso à informação. Essa é chamada lei da transparência. Olhem no site da Prefeitura de Vilhena, que deve ter um acesso para transparência. Inclusive lá você consegue localizar até salário de funcionários. O caminho é por aí. É você procure primeiro no site. Isso deve estar lá. E procure o presidente da Câmara de Vereadores. Procure ele, porque geralmente os presidentes de Câmara são pessoas mais flexíveis. Procure um vereador conhecido que você tem na Prefeitura, na Câmara de Vereadores, através de um ou de outro, uma pessoa de outra. Procure ver alguém conhecido e fala o que você está precisando. É fazer uma atividade que você precisa saber, e isso é informação que tem que estar transparente totalmente para o povo. Certo? Então tenta administrar essa dificuldade falando direto com o vereador. Se não for de situação, procura de oposição. Com certeza ele vai peitar todo mundo para ajudar. Eles são representantes exatamente nossos, representantes do povo. Tá? Nós temos uma tarefinha para fazer essa semana, né? Um questionário que vocês vão elaborar, vocês vão fazer, vão resolver esse questionário. Tem um prazo de entrega, que é a atividade de percurso, né? Que a gente tem que fazer no final de cada exercício. Tem 2 semanas para executar. É um questionário meio direcionado, bacana para vocês exercitar um pouco da parte de orçamento, né? Então, até a próxima teleaula nossa, a 4, né? Já fechamos, vamos fechar 4 semanas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula. Professor. Obrigado, gente, também. A gente continua disponível. Um abraço e até a próxima semana, até a próxima teleaula. Até mais.